Oi, mãe, benção, tudo bem? Vocês estão bem? Oi, Vanessa, tudo bem? Flor, boa noite. Bem, vamos começar nossa live de hoje. Eu havia preparado a live para eu fazer vários desenhos e eu queria filmar o telefone nesses desenhos para que ficasse mais fácil a compreensão. Só que eu fui fazer o teste e não deu muito certo. Então esses desenhos não serão possíveis de acontecer. E eu não fiz a live em PowerPoint porque eu ia usar os desenhos, né? Então vamos sem desenhos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a função hepática, né? Então que é a função do fígado aí para o nosso organismo e o porquê que a gente tem que ficar atento nas condições que esse fígado está para os procedimentos estéticos. Então, para a gente entender, eu planejei a seguinte forma, da gente conversar um pouquinho sobre o fígado, sobre a fisiologia do fígado e depois nós falarmos sobre os exames que a gente deve solicitar em casos de alguma suspeita, em casos que a gente queira avaliar melhor a função desse paciente, né? Então, vamos imaginar que o fígado, ele é um órgão e as células dele é como se fosse um hectáramo, mais ou menos assim, tá? Então, isso é cada célula dele. Agora, imagina que ele tenha várias células dessas unidas. E aí, essas células, elas vão metabolizar. Deixa eu tentar até explicar melhor aqui pra vocês. Acho que se eu fizer assim no caderno, acho que vai dar certo. Acho que vai. Vamos tentar. Eu não sou muito boa para desenho, mas é porque eu realmente programei para fazer com os desenhinhos, para ver se vocês conseguem compreender, né? Então, imagina aqui, ó. Esse aqui. Vamos imaginar que esse seja aí o nosso fígado. E aí dentro do nosso fígado, nós temos várias células em formatos hexagonais, que são esse formato aqui, ó. Certo? E aí, ao lado de cada pontinha desse hexágono, nós temos a tria da porta. O que é isso? Então, assim, o fígado, ele é um órgão diferenciado, porque ele trabalha com mais sangue venoso do que sangue arterial. Geralmente ele recebe muito mais o venoso. Então o sangue chega para ele, né, através do sistema porta-hepático ali que coleta esse sangue que vem das mesentéricas inferiores, superiores, das esplênicas, enfim, da circulação. E aí esse sangue chega ali no fígado. Quando chega no fígado, ele vai passar para cada célula dessa daqui. E aí, dentro aqui, ó, dessa tria da portal, em cada cantinho dessa célula, nós temos esse tria portal. O que é isso? É composto por uma célula hepática, uma veia portal e um ducto biliar. E qual que é a intenção dessa tria portal? O sangue chega até a célula hepática, até o hepatócito, e a intenção desse sangue é levar dessa tria é levar esse sangue até aqui no centro. Porque aqui no centro de cada célula, de cada hepatócito do fígado, nós temos essa veia, que é a veia central. Então, todos os pontinhos desse daqui, nós temos essa tria. E aí, o que acontece? Essa tria, ela é composta por uma artéria, por uma veia e por um ducto biliar. Conforme o sangue ele chega na veia porta, ele vai até o destino, que é essa tria que fica aqui nesses pontinhos.
E aí, a partir daí, ele tem a intenção de ser caminhado até chegar na veia central. Ao ele passar por essa veia central, ele vai passando por várias célulazinhas que tem ali. Ao passear por essas células, ele vai metabolizando todas as funções necessárias que ele precisa fazer, que é de função dele. Então, tá ali entre a veia, aí vai, passeia dentro das células, passeia dentro de outra célula e retorna novamente para a veia porta encaminhar isso para dentro da célula central do fígado. Aí algumas coisas que o fígado entende que nós não precisamos, que não é necessário para o nosso organismo, ele encaminha aí dentro da tria portal pro ducto biliar, e esse ducto biliar vai encaminhar isso para a bile, vai ficar ali na bile acumulado por um tempo e aí depois vai ser excretado, vai encaminhar para o intestino para ser excretado. Então, o fígado, ele funciona grosseiramente dessa forma. Ficou meio difícil a compreensão, porque eu realmente tinha planejado em desenhar para vocês entenderem melhor. Como eu não consegui desenhar, então só falando às vezes fica muito vago, né? Mas, então vamos comentar um pouquinho sobre as funções do fígado e aí a gente fala um pouquinho dos exames, tá? O fígado, ele é responsável por metabolizar várias funções do organismo, várias coisas. Dentre delas, ele tem a produção das proteínas plasmáticas, que a mais importante, a que ocupa a maior concentração no organismo, é a albumina. E a albumina, ela é responsável por nos ajudar a controlar a pressão osmótica. Então, o que acontece? Se porventura o fígado não estiver funcionando perfeitamente, o paciente pode vir a ter edema, e esse edema pode ser causado por causa do fígado, porque é ele que produz essa albumina, e é a albumina que controla a pressão. Não somente a albumina, ele produz todas as proteínas plasmáticas. Dentro dessas proteínas nós temos a albumina e a globulina, mas a albumina é a que ocupa maior quantidade, então ela é mais ou menos aí 80%. O restante são diferentes outras proteínas. O fígado ele também produz proteínas responsáveis pela coagulação, que é o fibrinogênio e os fatores de crescimento. Então, quando esse fígado está com algum problema ou ele não está conseguindo exercer a função dele corretamente em termos de produção diária, digamos assim, todo o trabalho que ele tem para fazer, quando ele está mais lento, esse paciente pode vir a ter problemas de coagulação, porque essas principais proteínas da coagulação, elas são produzidas pelo fígado. Ele participa também da pressão arterial por causa da renina, angiotensina, aldosterona. E também armazena ferro através da ferritina e da homocisteína, que são duas proteínas grandes responsáveis em armazenar esse ferro. A reserva nossa do nosso organismo de ferro estão nessas duas proteínas, que é a hemociderina e a ferritina. Ele também tem uma participação muito grande em relação ao nosso sistema de defesa. No fígado, nós temos uma célula, que é a Kaffir. Essa célula, ela produz macrófagos. E esses macrófagos, eles estão ali na intenção de sinalizar se tem algum patógeno, fagocitar, e aí ele produz anticorpos e identifica para o organismo esses anticorpos. Então, ele participa de uma forma ativa do sistema imunológico. E também ele participa do processo de desintoxicação por causa das enzimas peroxidases. Então, nós temos, durante o organismo, as funções metabólicas, o organismo vai produzindo algumas espécies reativas de oxigênio. E aí o fígado, ele é responsável em metabolizar algumas dessas enzimas que ajuda a quebrar e anular esse efeito desses radicais livres e também dos metais pesados. O fígado, ele é dividido em algumas funções, como por exemplo, função de excreção,
a integridade do fígado e a capacidade dele de síntese. Então, de acordo com essas funções hepáticas, a gente tem que pensar em alguns exames para detectar algumas falhas. Então, você consegue direcionar o exame para aquilo que você quer, ou aqueles exames nos passa a informação de qual região do fígado que está sendo lesada ou que pode vir a ter uma obstrução, que pode vir a estar tendo um problema. Dentro da parte que avalia a função excretora do fígado, nós podemos dosar a bilirrubina e a albumina. Por quê? Porque elas são excretadas pelo fígado. Então, o que acontece? Está na corrente sanguínea, passa pelo fígado, o fígado encaminha para a bile e a bile leva para o intestino. Se o fígado não estiver funcionando normalmente, não estiver conseguindo exercer essas funções metabólicas corretamente, então ele vai ter aí esse aumento de bilirrubina. Então é um sinal que ele não está conseguindo metabolizar. Em relação à integridade desse fígado, se as células estão íntegras, se ele está saudável, aí a gente consegue com a TGO, com a TGP, com a gama-GT e com a ALT, que é a fosfatase alcalina. E a capacidade de síntese, o quanto que aquele fígado está conseguindo trabalhar, o quanto que ele está conseguindo desempenhar as funções metabólicas dele. Aí a gente consegue avaliar através das proteínas, do tempo de protombina e dessas proteínas somente. Então, para a gente compreender, a função hepática, ela é dividida, então, a análise do fígado, ela é dividida, então, em função do fígado e em lesão do fígado. Para a gente analisar se o fígado está funcionando bem, a gente pensa na bilirrubina. Se a gente quer saber se o fígado está íntegro, a gente pede TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina. Eu vou explicar o porquê de cada uma delas um pouquinho mais para frente. Para que a gente compreenda como avaliar essa capacidade de secreção do fígado, nós precisamos de pensar na bilirrubina, que é aí um inorgânico que ele libera, que ele metaboliza e a gente encaminha para a bile para ser secretada. Então, assim, essa bile, vamos entender a origem dela para que vocês consigam compreender o porquê que é importante a avaliação das bilirrubinas em uma avaliação hepática. Então, imagina aqui, ó, as nossas hemácias, elas têm mais ou menos aí 120 dias úteis. E aí, conforme essas hemácias vão ficando velhas, o organismo encaminha ela para o fígado e para o baço, principalmente para o baço. O baço faz quase que toda essa função. Chega lá no baço, essas hemácias velhas, elas são degradadas. E aí eu separo o grupo M do grupo das globinas, da globina. E aí, assim, esse grupo de globina, o organismo vai sintetizar ele como aminoácido e vai ser usado para outras funções. A parte M da hemoglobina, que ela foi quebrada lá no baço, no baço e no fígado, mas mais no baço, como eliminação dessas hemácias velhas, aí essa parte do grupo M, ela se transforma em bilirrubina. Quando essa bilirrubina, ela é liberada, ela é quebrada ali pelo baço e ela é liberada, ela fica circulante na corrente sanguínea em forma não conjugada. E a bilirrubina, quando ela é não conjugada, ela não consegue ir para a bile poder fazer a excreção dela. Então, essa bilirrubina, ela fica andando pelo corpo e aí ela chega no fígado. Quando ela chega no fígado, ela chega de forma não conjugada. Aí o fígado faz todas as reações metabólicas e conjuga essa bilirrubina. Quando ele conjuga a bilirrubina, ele encaminha essa bilirrubina para a bile. Lá na bile, quando a bile recebe essa bilirrubina, ela já está conjugada. Então, ela já está aceitável para estar ali na bile. Aí a bile encaminha essa bilirrubina para o intestino com a intenção
de eliminar. E aí, quando chega essa bilirrubina no intestino, parte dela é eliminada nas fezes e uma grande parte dela, mais de 70% dessa bilirrubina, ela é reabsorvida pelo intestino. Só que aí, lá, por causa das bactérias intestinais e por causa das reações metabólicas que acontecem dentro do intestino, essa bilirrubina, ela se transforma em estercobilirrubina, que é uma variação da bilirrubina. E aí, como ela foi absorvida, ela virou esse estercobilirrubina, ela volta pro fígado novamente. E aí, lá no fígado começa todo o ciclo. Lá, quando essa hemoglobina chegou pro fígado, lá ainda ela não conjugada, a grande parte dela é conjugada e enviada para a bile, e uma pequena porcentagem o fígado libera direto para os rins. E quando essa bilirrubina, essa pequena parte de bilirrubina, ela chega nos rins, ela se transforma em urobilinogênio. E aí ela é eliminada na urina. Então, quando a gente vai pensar em bilirrubinas total e bilirrubinas em frações, nós temos que entender assim. A bilirrubina total é a soma da bilirrubina direta e a não indireta, que é a conjugada e a não conjugada. Quando a gente desconfia de algum problema hepático, que a gente pede para dosar a bilirrubina total em frações, ele vai falar para a gente o seguinte: a bilirrubina total ela está aumentada. Ok, se a bilirrubina está aumentada e a bilirrubina é a soma da direta e da indireta, ou seja, da conjugada e da não conjugada, nós temos que verificar qual dessas duas bilirrubinas que está aumentada, se é a conjugada ou se é a não conjugada. Por quê? Porque se você for pensar nessa lógica, ela chegou nos rins no fígado, sem ser conjugada. Ela foi conjugada, foi para a bile excretou, saiu uma parte nas fezes, saiu uma parte, foi reabsorvida, uma parte foi direto para a bexiga para ser eliminada, para os rins para ser eliminado. Então, assim, a gente sabendo, entendendo todo esse ciclo da bilirrubina, quando ela está aumentada, a gente consegue detectar se ela está aumentada por uma fase pré-hepática, por uma fase hepática ou por uma fase pós-hepática. E isso é importante para a gente, porque são esses sinais, essas informações que vai fazer com que a gente rastreie onde que está o problema. Então, a bilirrubina, ela avalia a função dos rins, né? E aí nós temos algumas situações que causam hiperbilirrubinemia, que é o aumento de bilirrubina no sangue. E esse aumento de bilirrubina é igual eu expliquei para vocês agora há pouco. Ela pode ser não conjugada e ela pode ser conjugada. Ou seja, qual a bilirrubina que está sendo aumentada? Né? A direta ou a indireta. A partir dessa informação, a gente consegue rastrear. Então, assim, vamos pensar, então, nesse primeiro momento, na bilirrubina aumentada quando ela não está conjugada. Quando ela não está conjugada, nós temos dois problemas. Um, pré-hepático, ou seja, essa bilirrubina não chegou ali nos rins, no fígado para poder ser metabolizada. Ou eu tive algum problema hepático que não conseguiu metabolizar essa bilirrubina. Então, dentro das situações pré-hepática, ou seja, antes de chegar no fígado, nós temos uma situação que chama anemia hemolítica. Essa anemia é uma anemia rara, graças a Deus, mas ela faz com que o organismo cause lise nas hemácias. Se o organismo ele estimula uma lise das hemácias, essas hemácias elas vão romper e vão liberar mais hemoglobina no organismo. Se elas estão liberando mais hemoglobina, consequentemente, o baço está sintetizando essas hemoglobinas, estão separando o grupo M das globinas e esse M está sendo... A gente precisa de eliminar esse M, então tá tendo a formação de muitas
de muitas bilirrubinas por causa dessa lise das hemácias. Então, quando a gente tem esse problema por causa dessa anemia, o fígado está trabalhando normalmente, só que ele está trabalhando tanto que ele está tendo aumento tanto da bilirrubina conjugada e até um pouco da não, aliás, muito da não conjugada e um pouco da conjugada. Por quê? Porque ele está recebendo muita lise de hemácias. Então isso faz com que ele esteja trabalhando bem, mas ele está trabalhando assim em alta produtividade e mesmo assim ele não está dando conta de metabolizar toda a bilirrubina que está chegando para ele. Então, esse é um dos casos que a gente pode ter aí o aumento de bilirrubina no sangue, mas sem ser um motivo hepático. Uma outra situação de hiperbilirrubinemia é a hepática mesmo, que é quando o organismo, quando o fígado, ele está sendo lesionado. Então, alguma coisa está acontecendo nele, alguma coisa está agredindo esse fígado, essas células hepáticas, esses hepatócitos, e eles estão sendo destruídos. Quando isso acontece, aí a gente tem, né, esse aumento também de bilirrubina, porque o fígado não está conseguindo metabolizar. Então, a gente consegue dosar isso numa quantidade maior. E aí, por fim, as bilirrubinas, quando a gente tem esse aumento, a forma não conjugada, né? A forma conjugada, no caso, que a não conjugada nós falamos agora. Dentro da conjugada, ela geralmente é por obstrução. Então, quando o paciente tem algum cálculo, isso faz com que os canais biliares, eles ficam obstruídos. Então, aí pode aumentar a bilirrubina também. Mas essa situação vai aumentar a bilirrubina depois que ela passou pelo fígado. Então, depois que ela passou pelo fígado, aí ela não é mais uma bilirrubina não conjugada. Ela é uma bilirrubina conjugada. Então, se tem esse aumento, a gente já sabe que os rins estão funcionando beleza, porque ele conseguiu metabolizar. Então, o problema é após. E aí, quando a gente tem esse aumento de bilirrubina conjugada, nós temos alguns sinais. O paciente apresenta dor, geralmente a urina desse paciente tem um pouquinho de cristais ou um pouco mais de hemácias. Então, fica muito característico a gente associar esses fatores, esses sinais, com as interpretações laboratoriais. E também uma forma de hiperbilirrubinemia conjugada obstrutiva, nós temos duas situações, quando ela é intrínseca ou quando ela é extrínseca. Intrínseca é quando essa obstrução ela está dentro dos canalículos ali dos rins. Gente, do fígado, eu tô insistindo em falar rim, né? Se eu falar rim outra vez, vocês ignoram, porque hoje nós estamos conversando sobre fígado, tá? E outro motivo também é algum tipo de tumor que pode estar relacionado em outros órgãos, não somente no fígado. Pode ter tumor no pâncreas, algum outro carcinoma. Então, aí a gente consegue ter também esse aumento. Então, a bilirrubina, ela consegue nos passar a informação se está funcionando adequadamente, se ele está conseguindo exercer as funções metabólicas dele. E um dos sinais que a gente tem, enquanto o organismo tem a bilirrubina aumentada, é a icterícia. A icterícia, ela não é uma patologia, ela não é uma doença. É apenas um sinal que o organismo está tendo excesso de bilirrubina. E isso em adulto não causa nenhum malefício. Mas quando a gente é recém-nascido, isso pode vir a nos causar problemas. No bebê, quando o bebê nasce, o rim, o fígado dele ainda não está funcionando perfeitamente. Então, todos os bebês, normalmente, eles nascem com esse excesso de bilirrubina no sangue. E isso é normal, é aceitável. Até a primeira semana após o nascimento, geralmente esse fígado ele já se amadureceu e ele já consegue metabolizar essa bilirrubina, que no caso seria uma bilirrubina não conjugada, então ele consegue metabolizar, levar essa bilirrubina para a bile leva para o intestino e consequentemente vai eliminando.
Agora, se a gente se passa de uma semana e o bebê ainda está com esse excesso de bilirrubina, aí há necessidade da gente dar aquele banho de luz azul no bebê, porque essa luz artificial azul, ela vai fazer com que essa hemoglobina não conjugada que está ali em excesso no bebê seja metabolizada. Então, é uma maneira de metabolizar essa bilirrubina para que ela consiga chegar no fígado de uma maneira conjugada, e aí o fígado consegue liberar. Então, isso é sintético, né? Isso é feito fora, não precisa do fígado para fazer isso. E é muito comum na neonatal nós termos esse banho de luz, porque vários bebezinhos às vezes nascem muito prematuros, e aí somente uma semana, que é o tempo viável para essa bilirrubina ficar no organismo, não é o tempo suficiente para ele recuperar. Então, os bebês, quanto mais prematuros eles nascem, mais cedo a gente entra com essa luz, com a intenção de degradar essa bilirrubina. No adulto, o excesso de bilirrubina, ele não causa malefício, mas nos bebês, quando a gente tem esse excesso, a bilirrubina, como ela está não conjugada, ela tem mais tropísio por células lipídicas. Então, elas têm uma tendência a ir para o cérebro da criança. E como o bebê é muito novinho e as funções não estão todas concretizadas, essa bilirrubina em excesso, quando chega lá no cérebro, ela consegue causar alguns malefícios de função. E esse bebezinho pode ter aí uma oxidação. Então, é necessário dar o banhozinho de luz quando passa aí de uma semana e essas bilirrubinas não estão ainda em níveis normais, tá? Uma outra função que nós temos do fígado, deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa aqui importante para falar. Tá. Uma outra função muito importante que nós temos do fígado é que ele é responsável em fazer o ciclo da ureia. Então, nós temos a amônia. A amônia, ela é fruto da oxidação dos aminoácidos. Só que essa amônia, ela é tóxica para nós, ela não faz bem. E uma vez que nós temos um excesso de amônia no organismo, aumenta os nossos radicais livres e ele consegue lesionar o nosso tecido. Então, é muito tóxico. Nós não temos condição viáveis de ter a amônia no nosso organismo. Então, o fígado, ele é responsável também em sintetizar, em quebrar essa amônia e transformar ela em ureia. E aí, a partir disso, a gente consegue eliminar. Agora, vamos pensar nos exames do fígado para a gente conseguir entender melhor. O fígado, ele tem os hepatócitos. Então, vamos pensar, deixa eu pegar um papelzinho aqui. Vamos pensar numa célula, né? Quando a gente tem uma célula, vamos pensar aqui. Então, a célula tem ao redor dela a membrana celular, dentro dela nós temos o núcleo, e no citoplasma da célula, eu não consigo não desenhar, gente, eu acho que vocês não entendem. Vamos lá. Imagine aqui, ó, uma célula, tá? Então, isso aqui é a célula. Dentro aqui, nós temos o núcleo da célula. E no citoplasma, que é essa região aqui da célula, nós temos as mitocôndrias. As organelas, as mitocôndrias em geral. Então, vamos pensar que isso aqui é um hepatócito. A haste, que é a TGO, ela fica aqui, ó, dentro do citoplasma. Ela está em maior concentração aqui dentro do citoplasma. E aí, a haste, ela está dentro da mitocôndria, aqui dentro da célula. Por que isso é importante para a gente? Porque quando a gente vai pesquisar as enzimas hepáticas,
e elas dão aumentadas, é importante a gente entender se elas estão situadas dentro das mitocôndrias ou se elas estão situadas no citoplasma. Porque imagina aqui comigo, se a gente teve uma lesão hepática e aumentou, por exemplo, só a TGP é aquela que fica no citoplasma, tá? Então, se lesionou somente o citoplasma, só a membrana celular, aí as organelas estão íntegras. Então, significa que foi uma lesão mais aguda, uma lesão mais amena. Se a gente começa a dosar esse paciente e ver que a TGO desse paciente está alta, significa que essa lesão é uma lesão mais extensa e ou crônica. Por quê? Porque esse TGO, ele tá dentro da mitocôndria. Então, para a gente conseguir lesionar a tal ponto de chegar até a mitocôndria, a destruição, a catástrofe foi muito maior. Então, isso é muito importante que a gente entenda, porque quando a gente for solicitar exames de função função hepática, para verificar se esse fígado do nosso paciente está metabolizando bem, é importante a gente saber desses fatores para a gente conseguir interpretar os nossos exames. Não resolve vocês pedir lá TGO, TGP, gama GT, fosfatase, proteína, se aí dá aumentado algum fator e você não sabe o porquê que aumentou. Se a gente não entende o porquê que aumentou, a gente não consegue compreender a fisiologia. Então, a gente não vai saber se aquilo se vai influenciar no nosso procedimento ou não. Então, olha só, o que vocês precisam de entender? Vou falar novamente. A TGP e a TGO, elas são enzimas celulares ali do fígado. E elas falam sobre a integridade das células hepáticas. Quando a gente tem isso dosado no sangue, numa maior quantidade, significa que as células hepáticas estão sendo lesionadas. Ok, agora como saber se essa lesão é uma lesão aguda ou se é uma lesão crônica? Como saber se é uma extensão pequena ou se é uma extensão grande? A TGP, ela está situada no citoplasma da célula. Ou seja, se você tem uma lesão que rompe a parede da membrana celular, as organelas vão ficar íntegras. Elas vão sair, mas elas vão sair da célula porque houve um rompimento, mas elas estão íntegras. Então, com isso, vai ter um aumento na corrente sanguínea somente da TGP. Quando a gente dosa e a TGO também está aumentada, significa que aquela lesão ela é um pouco mais agressiva. Por quê? Porque a TGO ela está dentro das organelas, ela está dentro das mitocôndrias. Então, para você ter uma lesão a tal ponto de afetar a TGO, foi uma lesão muito maior, que destruiu uma parte maior da célula, tá? Então, aí a gente vai verificar esses dois exames para verificar a função do fígado. E aí nós temos a fosfatase alcalina e nós temos a gama GT, que elas estão também no fígado, mas elas não estão dentro dos hepatócitos, quer dizer, elas não estão dentro das células hepáticas. Elas estão ali nos canalículos do fígado. E esses canalículos servem para fazer a eliminação dos metabólicos que o fígado acha que não necessita para encaminhar eles para a bile. Então, a fosfatase alcalina e a gama GT, ela está te dizendo onde está o problema. O problema não está nas células hepáticas, o problema está nos canalículos, ou seja, é talvez um problema nos fígado, mas não nas células hepáticas, nos canalículos dele ali. Então, é um direcionamento para falar para nós onde que está tendo esse problema. Então, assim, ó, as células os exames que avaliam a função, a lesão celular do fígado, ele vai dizer o tamanho da lesão, a gravidade da lesão, se aquilo é agudo ou se é crônico. E aí, os fatores que avaliam os canalículos, eles vão direcionar onde que está acontecendo a lesão. É a localização de onde que está.
As aminotransferases, que são aquelas que estão dentro das células, elas podem ser lesionadas por diversos motivos. Dentro deles, e o mais comum, é o excesso de álcool, tá? Quando a gente está intoxicado por algum tipo de alimento ou algum tipo de medicamento, e quando o organismo também ele tem alguma esteatose. Esteatose é o acúmulo de gordura hepático. O fígado, ele é responsável em eliminar a bilirrubina, e também quando nós temos o colesterol aumentado, o fígado ajuda a excretar esse colesterol para a bile e a bile eliminar. Só que se nós tivermos uma concentração muito grande desse colesterol, o fígado acaba guardando um pouco para ele, e aí acontece a estatose. E essa estatose faz com que o fígado ele não consiga exercer a função dele adequadamente, porque ele está muito pesado assim de gordura. E aí isso causa o aumento ali das transaminases, que são a TGO e a TGP, tá? Que é aquela que fica no citoplasma e no mitocôndrias da célula. Então, para a gente entender novamente se é uma lesão aguda ou se é uma lesão crônica, a gente tem que pensar o seguinte: se a TGP, que é a que está no citoplasma, está em maior quantidade do que a TGO, que está dentro da mitocôndria, significa que é uma lesão aguda, é uma lesão mais leve. Se porventura o TGO, que é o que está dentro da mitocôndria, estiver maior do que a TGP, que é aquela que fica no citoplasma, tiver em bem maior concentração, significa que é uma lesão crônica ou muito agressiva, porque aí conseguiu lesionar tanto a célula que afetou as duas transaminases dela. A fosfatase alcalina, que é aquele marcador que vai te localizar, que vai te sinalizar onde que está o problema, ela é muito comum por doenças hepáticas, mas não é somente o fígado que produz a fosfatase alcalina. Ele é o que mais produz, mas nós temos outros órgãos que também produzem a fosfatase alcalina. Então, se a gente tiver, por exemplo, as transaminases hepáticas em nível normal, e aí a fosfatase alcalina por acaso dá alta, talvez esse aumento não esteja sendo providenciado de alguma disfunção hepática, pode estar vindo de outro órgão. Então a fosfatase alcalina sozinha, ela não nos dá direção, ela não nos dá respaldo para fechar um diagnóstico. Ela tem que ser junto com outras funções. E aí, junto com a fosfatase alcalina, que vai avaliar as funções dos canalículos, nós temos também a gama-GT. Então, nós temos esses dois fatores. E qual que é a diferença dessas duas? Essas duas vão avaliar os canalículos do fígado, se eles estão funcionando bem. Portanto, a gama-GT, ela pode estar aumentada também em casos de pacientes alcoólatras ou pacientes que consumiram álcool naquela região, naquele próximo do período da coleta do exame. Então, a diferença da gente poder saber se aquela gama-GT é problema hepático e é pro álcool, se a gente tiver as transaminases aumentadas e porventura ter a gama-GT aumentada, aí é uma informação de que aquele fígado está sendo lesionado por causa do álcool. Mas a gama-GT, assim como a fosfatase alcalina, sozinha não fecha diagnóstico. Se porventura a gama-GT estiver aumentada e a transaminase não estiver aumentada, precisa de melhores investigações, porque a gama-GT também ela pode vir de outros órgãos e aí dar alguma alteraçãozinha. O fígado, então, ele tem lá os hepatócitos, que estão aquelas enzimas deles, né? Que são a TGO e a TGP. Normalmente, nós temos esse valor uma pequena porcentagem dessas duas transaminases circulante na corrente sanguínea. Isso faz parte. Faz parte por quê? Porque o fígado, ele é um órgão altamente regenerativo. Então, se uma célulazinha ou outra fica velha e ele precisa trocar, ele acaba se lesionando e aí cai aí essas transaminases na corrente sanguínea. Então, é aceitável que a gente tenha um pouquinho dessa concentração. Até por isso que existe aí os valores de referência. O que a gente tem que ficar atento é que se essas transaminases, elas estão
muito do que a gente gostaria, é um sinal, é um alerta que o organismo está nos dando de que alguma coisa não está legal. E aí a gente tem que pensar nos valores de referência. Então, assim, nós já conversei com vocês algumas vezes em relação aos quadris, que é aquele percentual que a gente faz nos valores de referência para poder verificar o qual que é importante para a gente ou não, né? Então, baseado nisso, as transaminase, né, que são a TGO e a TGP, o ideal é que elas estejam no nível de referência o mais baixo possível. Então, assim, vamos pensar que o valor de referência seja aí de 10 a 40. Eu tô chutando porque eu não sei o valor de referência de cor, tá? Então, quanto mais próximo do limite inferior essas enzimas estiverem, melhor. Por quê? Porque aí significa que o fígado está funcionando perfeitamente. Então, quando a gente for pegar o valor de referência e for dividir ali entre os quadris para a gente conseguir verificar em qual que ele se enquadra, o menor tem que estar no primeiro ali, o mais próximo do limite inferior. E às vezes vocês ficam pensando assim, nossa, Júlia, mas eu não gosto de fisiologia. A aula de química na faculdade eu fiz assim, né, porque eu era obrigado. Não é o que eu procuro para mim. E eu procurei trabalhar com estética, porque a estética é mais fácil, é beleza, é cuidado, é autoestima e tal. Eu tenho para te falar o seguinte, que a medicina, a saúde estética, tem evoluído muito, numa proporção absurda. Hoje nós temos muita classe de profissionais que podem exercer diferentes e os mesmos procedimentos estéticos. E cada vez mais o profissional precisa de pensar em cuidar desse paciente como um todo. Então hoje eu quis falar um pouquinho para vocês sobre as funções hepáticas e infelizmente não ficou do jeito que eu gostaria, porque eu queria desenhar para vocês, para que vocês conseguissem entender melhor o que eu tenho para dizer, mas não deu certo. Eu vou até gravar essa aula depois em PowerPoint ou desenhar no quadro para que vocês consigam entender melhor, pelo seguinte, eu tenho falado e tentado passar o recado de que para a gente conseguir tratar o paciente como um todo, há necessidade de nós fazermos as avaliações metabólicas desse paciente, para que a gente consiga entender como que ele está funcionando, fazer as adequações que forem necessárias e as adequações que estiverem ao nosso alcance, para que a gente consiga deixar esse metabolismo o mais redondinho possível. Uma vez que a gente tem um paciente que as funções metabólicas elas estão funcionando adequadamente, qualquer procedimento estético que vocês fizerem, invasivo ou não invasivo, manual ou com uso de aparelho, vão responder melhor. Até um cosmético que vocês passarem, a pele desse paciente vai absorver melhor e vai responder melhor. Então hoje eu quis conversar um pouquinho sobre uma maneira geral sobre o fígado e eu entrei assim vagamente em alguns detalhes de funções, de metabolismo, de excreção, que isso às vezes nem cabe talvez vocês nem pensaram, não viram isso em faculdade e tal, mas por que é importante vocês pensarem? Hoje e o futuro, o profissional que conseguir entender e tratar o paciente como um todo, ele vai se tornar um profissional diferenciado no mercado. Ele vai conseguir conversar com o seu paciente o porquê que o procedimento vai dar certo ou não vai dar certo, quais que são os recursos que precisam ser feitos para que aquela mecânica dê certo. Então, quando você entende um pouco de fisiologia, você consegue explicar para o seu paciente e afirmar com certeza que aquele é ou não o melhor momento de você fazer aquela intercorrência, de você fazer aquele tratamento. Saber falar não para o paciente é uma atitude muito sábia, porque o paciente que entende, que sente que você é capaz de evitar fazer um procedimento nele, porque o organismo dele não está preparado para receber aquele procedimento, ele vai enxergar em você credibilidade.
e não mais um profissional que quis enfiar mais um serviço nele para pegar o dinheiro dele. Então isso vai se transformar entre os profissionais bons dos profissionais excelentes. As funções, os exames para avaliar a função hepática são esses que eu falei para vocês e mais alguns outros. Mas o que acontece? Se eu não explicasse um pouquinho para vocês como que o fígado funciona, mesmo que foi assim muito sucinta a minha explicação, se vocês recebessem esse exame em mãos, vocês não iriam saber interpretar. Se vocês não sabem interpretar, não tem por que pedir. Porque aí vocês vão pedir às vezes para fazer bonito para o paciente, mas não vai resolver se você não souber interpretar. E para vocês conseguirem entender onde que se encaixa cada enzima, cada parâmetro laboratorial relacionado ao fígado, há necessidade de entender a filosofia, a fisiologia disso. Por isso que hoje foi uma aula talvez mais chatinha para alguns e melhor para outros, mas por causa disso. Tá, e onde que isso interfere na estética? Em vários motivos, por causa do metabolismo, que é o fígado que funciona. Mas vamos pensar em um paciente que veio pra gente com gordura localizada. E nós vamos fazer aí procedimentos com aparelhos ou intradermoterapia para eliminar aquele desconforto que o paciente tá. O paciente, às vezes, está no início de um distúrbio que ele não apresenta aí sinais clínicos. Então, você não vai conseguir detectar, prever, imaginar que ele pode estar com algum probleminha hepático. O fígado, ele é responsável por sintetizar as drogas que a gente coloca no organismo. Então, assim, a gente vai usar um medicamento e esse medicamento precisa passar no fígado para ele fazer efeito, ele chega até o fígado faz as funções metabólicas que há necessário e libera esse medicamento para que ele consiga ir até onde ele necessita para realizar a função dele. Quando esse medicamento é maléfico ao organismo, ele passa ali no fígado e o fígado também tenta metabolizá-lo para conseguir eliminar esse medicamento. Quando a gente faz uma intradermoterapia, por exemplo, a gente está injetando nesse paciente medicamentos com a intenção de estimular uma lipólise, uma necrólise, alguma coisa ali, para uma lise celular, para conseguir eliminar aquela gordura. E é lindo de se ver que a gente está realmente quebrando ali aquela célula de gordura. Mas e aí? Tá quebrando e eu vou levar esses resíduos para onde? Quem vai eliminar isso? Quem vai sintetizar isso? Então, o fígado, ele é fundamental para nós. Inclusive, se nós passarmos para esse paciente suplementos alimentares, muitos desses suplementos, muitas dessas vitaminas, muitos desses minerais vão passar também ali pelo fígado. Então, se o fígado não estiver funcionando, a gente não vai conseguir ter um resultado. Outra função importante que nós temos no fígado é que ele é capaz de estimular alguns hormônios de algumas glândulas para poder excretar e também, em alguns casos, ele produz proteínas que são responsáveis em carregar esse hormônio por todo o organismo. Porque o hormônio, para ele conseguir passear pelo organismo, ele precisa de estar ligado em um receptor. E o fígado é um dos órgãos mais importantes em produzir essa proteína que é capaz de carregar alguns tipos de hormônio. Então, se nós temos alguma deficiência hepática, praticamente um monte de coisas não vai funcionar bem. Nós vimos agora um pouco mais cedo no início da aula um exemplo disso, que o fígado pode causar edema, porque é ele que sintetiza e produz a albumina. O fígado ele pode causar problemas de coagulação, porque é ele que produz as proteínas de coagulação e o fibrinogênio. Então, se a gente tem uma lesão nessa parte do fígado, a gente não vai conseguir. Agora, pensa comigo, você não sabe que o paciente está tendo uma alteraçãozinha hepática e você estimula esse paciente no microagulhamento. Aí você ainda coloca medicamento nesse microagulhamento para que potencializar o efeito desse microagulhamento. O paciente pode sangrar um pouco mais do que o que você está desejando. O paciente pode ter um processo inflamatório que você não estava esperando. Isso tudo porque o organismo não está funcionando adequadamente.
Então, entender as funções metabólicas e o mais importante, usar os exames laboratoriais a nosso favor é um diferencial. Faz de nós profissionais melhores. Faz com que a gente entenda exatamente o porquê que não está dando certo alguma coisa. E através disso a gente consegue corrigir. E uma vez que a gente consegue corrigir, aquele resultado ele vai vir mais rápido e a durabilidade desse resultado vai ser maior. Enfim, gente, é isso. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que não ficou muito claro? Eu vou verificar, enquanto se vocês tiverem perguntas, podem ir escrevendo aí, tá? Eu vou verificar a possibilidade de fazer novamente essa aula, ou em PowerPoint, ou escrita, eu no quadro, meu esposo às vezes filma eu no quadro desenhando para vocês, para que vocês entendam melhor. Eu tentei passar para vocês com um linguajar muito simples e com uma maneira muito fácil de entender a função do fígado. Mas eu sou uma pessoa que, para minha compreensão, eu necessito do visual, eu preciso de enxergar e eu preciso de desenhar. Então, como eu não consegui fazer os desenhos que eu havia me programado para fazer para vocês, por causa da técnica da filmagem, eu sinto que talvez eu não consegui passar o recado que eu gostaria. Então, eu vou organizar para fazer essa aula com outros recursos e vou disponibilizar nas minhas redes sociais para caso vocês queiram reassistir ou fazer algumas anotações, tá bom? Pessoal, muito obrigada, fiquem com Deus. Lembrando que hoje é a última quinta do mês, né? Então nós temos domingo agora, que é o último dia do mês de fevereiro, nós temos a live Conta Pra Mim, o que você acredita que te impede de conseguir resultados duradouros na estética. Essa live é um quadro que eu faço no último dia de cada mês, com a intenção de nós fazermos um resumo de todas as lives que foram conversadas e discutidas dentro daquele mês e também com a intenção de vocês participarem. Então é uma live que vocês poderão encaminhar a solicitação para participar comigo ao vivo e a gente vai tirar dúvida, vai compartilhar experiência, vamos conversar sobre algum exame ou outro, para a gente conseguir levar a estética para um grau mais superior, um grau mais de excelência, voltado literalmente aí de acordo com a literatura científica. Então fica aí o meu convite para vocês participarem comigo da live Conta Pra Mim, que vai acontecer no domingo, no último dia do mês de fevereiro, tá certo? Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar em inbox, que eu vou respondendo a vocês com muito carinho. E convido vocês a assistirem também todas as minhas lives, que normalmente acontecem na segunda e na quinta-feira, sempre às 22 horas. E se você não puder assistir, por causa do horário, tiver algum imprevisto, um compromisso, a live geralmente fica salva, vocês podem assistir em outro horário que ficar mais confortável para vocês, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até mais.